Então, sei lá. A gente veio trazer um tema, a importância da educação. A gente refletir sobre a educação, não só a educação nossa formal, mas a educação espírita. Nossos grupos de estudo, como que a gente está participando, aqueles que já estão participando, aqueles que não estão, de repente vão sair hoje daqui com vontade de vir participar. E a gente traz algumas reflexões para ver se a gente se encaixa, né, nessa parte. Então, coloquei ali, né, o saber ali. Não há saber mais ou saber menos, há saberes diferentes. Paulo Freire, gosto bastante dele, ele tem essas chamadas que nos fazem pensar. Então eu digo para vocês que a gente tem muitas vezes uma falsa visão da escola. Por que será que eu estou falando isso? Né? Por que a gente tem essa falsa visão da escola? E aqui a gente está falando de escola normal nossa, né? Veja, está acabando, daqui a pouco estão acabando as férias, né? Agora as crianças estão em casa, né? Pulando, quebrando, comendo tudo. E tem direito, né? Eu falo que eu tenho 3 gafanhotos lá em casa. E a gente sai, né, da hora do almoço e fala, fiquem quietos. Eles ficam, mas comem tudo que tem, né? É assim um gafanhoto mesmo, né? E daqui a pouco está retornando para a aula e a gente tem essa... Qual de nós nunca ouviu isso ou não falou isso, né? Acabou a moleza agora, hein? As aulas vão começar. Outra frase que a gente ouve bastante: aproveitou bem as férias? Porque agora a coisa acabou. A tranquilidade acabou. Então vejam que há muito tempo a gente está escutando isso e a gente traz e leva para os nossos filhos isso aí também. E o que eu estou tentando passar para vocês é a gente refletir. Que tipo de ideia a gente dá da escola quando a gente faz isso? Que a escola é uma coisa boa? Ou que as férias são o paraíso e a escola é o castigo? Não é? São comentários inocentes e brincalhões, mas com um efeito desastroso para as crianças, pois a maioria não tem condições de entender a sutileza dessas brincadeiras, principalmente os pequenininhos. Eles já estão naquele receio da escola, hoje em dia tem todo um trabalho aí contra bullying, né? Mas parece que o negócio que quanto mais fala, mais tem. E as crianças já estão naquele nervoso. Daí eu falo isso, né? Acabou a moleza, férias finito, e a gente vai incutindo isso na cabeça das crianças. E será que elas vão querer ir para a escola com a gente fazendo isso? O que ocorre? Geralmente elas querem fugir da escola, né? Ou que acabe logo a escola, não quero mais estudar. E os pais, será que tem alguma coisa a ver com isso? Bastante, né? Geralmente nós criticamos professores, o currículo escolar, os bilhetes que vêm com pedidos de material, normas e decisões das instituições, valores das mensalidades. Nós fazemos isso só, os pais? Não, nós fazemos isso na frente da criança. Geralmente. A gente já pega a caderneta e fala de novo, mas eu mandei 20 rolos de papel higiênico para a escola, eu quero mais 20. E a gente fala na frente da criança isso. Então, o que a criança entende? Que a escola atrapalha a família e eu ainda tenho que ir para a escola. Por que meus pais me deixam na escola? Não é? Os adultos sabem que é necessário a escola, frequentar a escola, mesmo que a escola não seja ideal. Devemos frequentar a escola, as crianças devem frequentar a escola. Agora, não vai adiantar de nada esse tipo de comentário. Para a criança, a escola acaba sendo entendida como uma coisa ruim. Por quê? Porque os funcionários, meus pais estão reclamando de tudo que vem da escola. Acabou as férias, eu não posso mais brincar, não posso mais nada porque tem aula. Então, que tipo de imagem eu vou criar na escola? E se a gente for analisar, não é essa a imagem que nós temos, que nós trouxemos, muitos de nós, através dos nossos pais, e daí quando a gente convida assim, vamos participar do grupo de estudo no centro, aí a pessoa já tem aquilo, opa, acabou a moleza. Eu não quero que acabe a moleza. E daí eu já não venho. Eu criei essa resistência lá atrás. Não é? Então, será que a gente poderia dizer que para a gente ir para a escola o incentivo vem de casa?
Do jeito que a gente está fazendo, não vem. Deveria vir, né? E o que a gente fala em casa lá? Começou a aula, né? A gente já está falando, ó, vamos dormir porque amanhã você tem aula. O que a criança entende? Que por causa da aula eu não posso ver televisão, não posso brincar mais. Não é? Passa a mensagem de que o estudo é um grande estraga-prazer. Por causa dele é preciso acabar a diversão, deixar de viver para ir para a cama. Então a gente vai criando esses tipos de pequenos monstros, vamos dizer assim. E para finalizar, tem aquela célebre frase: vamos logo, você está pensando que ainda está de férias? Então, acho que todos nós, né, se encaixamos nessas frases aí, porque a gente ou já escutou ou já falou. E o que a gente está tentando trazer, né, o que a gente tenta buscar é que a gente reflita isso. Nós precisamos refletir se isso é correto, se não é, em que momento eu estou colocando essa frase, se eu estou explicando, né, para que a criança não crie essa aversão ao estudo. Então é outra dica nessa última, né, que as férias são um paraíso e o aprendizado uma escravidão. Então nós temos que saber dosar aquilo que a gente fala, porque nem sempre o que nós estamos pensando a gente transmite. Às vezes no calor da discussão a gente fala uma coisa que nem é aquilo, mas a criança está entendendo aquilo. Lembrem-se sempre que para as crianças os pais são aqueles que estão acima, não erram. Então nós temos que mostrar, nós temos que pedir desculpa muitas vezes para os nossos filhos, quando a gente erra. Por quê? Para que eles percebam que nós não somos esses maiorais que eles enxergam que nós somos. Porque daí quando eu faço todo um teatro desse aqui contra a escola, é claro que eu vou criar isso. Meu pai, minha mãe, não é? Eu crio essa versão. E daí a gente tem que resultado. Desprezo pelos estudos, baixa produtividade escolar, distração, má vontade. Daí nós reclamamos, né? Que a escola não está conseguindo prender o nosso filho. A gente tem bastante parcela de culpa nisso. Vejam, os pais podem e devem se esmerar para transformar a escola. A gente não está falando aqui que a gente deve abandonar isso, muito pelo contrário. Mas nós temos que se esmerar para transformar essa escola em um local de felicidade para nossos filhos na busca desse conhecimento, sem quebrar esse encanto da escola, sem quebrar esse encanto do encanto do aprendizado, que é o que nós vamos fazendo através dessas frases, construindo isso, né? Então a gente precisa realmente essa transformação pela educação. A gente não vai conseguir se transformar sem educação. Está vendo aquela frase, está ruim de ler, mas diz o seguinte: o homem não é nada além daquilo que a educação faz dele. Então a educação nos faz, nos forma. Se a gente for procurar medicina aí, ela já está provando que maus como Alzheimer, né, eles têm uma ligação total ao estacionamento do nosso cérebro. Eu paro de estudar, né, o meu cérebro reclama, ele acostuma com esse estacionamento. E eu acabo trazendo esse tipo de sequela. Tá? Por isso que dificilmente você vê um professor, né, um educador com esse tipo de doença. Dificilmente, a não ser que ele tenha estacionado. Né? Ele parou, vamos dizer, aquele esquema assim, me aposento. Né? Tem aquelas pessoas que programam, né, me aposento, tem muita gente que... Acho que o Greca falou no domingo lá, né? A pessoa se aposenta e daí vai ser espírita, né? Então, não dá para ser agora, né? Então, a gente, às vezes, prepara essa aposentadoria, né? E a pessoa se aposenta, daí dá 2, 3 meses a pessoa morre, desencarna. Né? Porque ela não está acostumada. Nós não estamos preparados para a ociosidade. Apesar de venderem um céu ocioso para nós aí em outras igrejas, ele não existe, viu, pessoal? É trabalho. E é necessário. Então esse trabalho tem que ser contínuo, não é? Então naturalmente a escola não é um lugar de prazeres, tá? Pois existe esforço e disciplina. Mas nós precisamos desse esforço, dessa disciplina nas nossas vidas, senão vira tudo uma bagunça. Temos que ir buscar isso. Pode ser até que ela tenha altos e baixos, a escola, né? De qualidade, mas esse é e sempre será um assunto para os pais, com professores e diretores. Tentar não envolver a criança nesse tipo de assunto. Porque eu estou querendo melhorar a escola.
Agora, se eu ficar reclamando para a criança a escola, uma coisa, ela não pode fazer nada. Ela pode reclamar com os amiguinhos dele também, né? E a gente está fazendo uma corrente ao contrário. Não é? Não vai adiantar de nada. A criança não vai resolver. Eu tenho que vai resolver. Não vou botar nas costas das crianças, tentar melhorar a escola, para a escola ficar melhor. Porque muitas vezes a criança adora a escola, os amiguinhos, e daí eu fico reclamando da escola. Não é? E olha o que eu faço com isso. Eu crio uma outra coisa. A criança para de falar comigo. Para de trazer, se ela gosta da escola, dos amiguinhos, ela para de ter esse diálogo com os pais. Porque ela acha, não, meu pai não gosta da escola, por que eu vou falar alguma coisa da escola? Olha só como uma coisa leva a outra, né? Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Então vejam que a gente está ensinando e aprendendo sempre. Não vamos ser orgulhosos de achar, não, eu já sei tudo. Quem que sabe tudo? Não tem isso. Nós estamos numa escala, num estágio ainda que temos muito a aprender, muito a caminhar ainda. Vamos aceitar com humildade a nossa posição, que a gente está sempre aprendendo. Inclusive as crianças nos ensinam. Basta que a gente queira aprender. Então ensinar não é transferir conhecimento, mas criar possibilidades para a sua própria produção ou sua construção. Então eu crio possibilidades para construir esse conhecimento. Eu não transfiro ele. Eu não vim aqui passar para vocês o meu conhecimento. Não, eu vim mostrar um conhecimento que já existe, para que a gente reflita sobre ele e cada um construa o seu conhecimento. Vejam só. Então ninguém traz aqui uma receita de bolo. Não é isso. O conhecimento é isso e a gente vai para casa agora conhecendo. Não vai. A gente vai fazer o nosso conhecimento. Cada um constrói o seu. E essa construção é em conjunto realmente. Essas duas frases são de Paulo Freire, desculpa, eu não falei, devia ter botado lá em cima. Se a educação sozinha não pode transformar a sociedade, tampouco sem ela a sociedade muda. Então, a educação sozinha não transforma a sociedade. Mas sem a sociedade, mas sem ela, sem a sociedade, tampouco sem a educação a sociedade muda. Vejam só, vamos dizer, até a frase para a gente entender, a gente se complica. Mas ela é muito profunda. Então, vamos dizer, sozinha a educação não muda a sociedade, mas sem ela, a sociedade também não vai mudar. Nós temos que entender, nós temos que conhecer e ir em busca desse conhecimento. E não fazer com que a escola se torne um monstro ou aquela necessidade de acabar rápido, porque eu não quero mais estudar nunca na minha vida. E a gente escuta bastante isso, né? Nossa, agora que eu acabei, hoje em dia já, na minha época ainda, tá certo, estou novo, mas na minha época a gente fazia faculdade, e daí uma pós-graduação, olha lá, Então hoje em dia você já tem que fazer doutorado, mestrado e tudo mais, então vai longe essa educação aí, e a gente não deve nunca parar. Eu lembro muito bem, quando eu acabei minha faculdade, eu falei, eu vou fazer outra. O pessoal falou, para que você vai fazer duas? O que conta é o curso superior. Não é o canudo que conta. Não é? A gente brinca sempre no grupo de estudo lá, fala assim, vocês estão faltando muito, não vão receber o certificado. Tem gente que olha assim, não tem certificado na casa espírita. A gente está estudando sempre. É um estudo contínuo. Então não é o canudo que conta. Talvez para alguma profissão que eu vá buscar aí fora, o canudo até conta. Mas depois a experiência minha que vai contar. O que eu tenho de bagagem, o que eu tenho para dar, senão eu não vou dar certo, nenhum emprego, o canudo mais bonito que eu tenho, não vai dar certo. Agora a gente vai falar um pouquinho da biblioterapia, já ouviram falar disso? Coisa bem bacana. É o uso terapêutico da palavra escrita, ou seja, dos livros. Então, usar os livros de forma terapêutica. Isso não é o Espiritismo que está trazendo, isso já é a ciência que já provou que isso é possível e factível. O uso desse medicamento começou na antiguidade. Ramsés II considerava sua biblioteca o remédio para a alma. Ramsés II, o faraó, diz que ele tinha ataques de fúria muito grandes, ele só se acalmava com alguém lendo para ele. Então vejam, lá de trás já. Mas essa biblioterapia alcançou seu apogeu na Era Moderna, durante a Segunda Guerra Mundial. Quando os soldados americanos, feridos, voltavam da frente de batalha e eram submetidos a esse tratamento. Então vejam, eles voltavam da guerra e daí eram submetidos a esse tratamento.
E os cientistas notaram que eles melhoravam muito mais rápido com essa terapia da leitura, com o livro. Então veja que o livro realmente nos cria essa condição, né, de conseguir ir buscar esse conhecimento e fazer o nosso cérebro andar. Lembre-se que a gente só usa 10% dele por enquanto, né? Então temos 90% aí para ir em busca ainda. Uhum. Vejam, mas daí nesse estudo eles chegaram à conclusão que a biblioterapia é bom, mas que a biblioterapia em grupo era uma coisa muito melhor. Né? Então, o mero exercício de ler já traz benefícios, mas os efeitos positivos da leitura terapêutica se potencializam muito quando são criados grupos em que os pacientes discutem os livros e comentam os resultados da terapia. Então vejam por que a gente insiste com vocês sempre, né? Venham participar do grupo de estudo, vamos conversar, porque aqui na palestra eu não tenho como abrir a palavra para vocês conversarem comigo, né? Porque senão vai virar um monólogo, né? Alguns falam mais, outros falam menos, daqui a pouco só tem 2 ou 3, são aqueles que falam e o resto vai embora, né? E fala assim, esse cara só veio para dar palestra para eles. Então não é esse o objetivo, mas o grupo de estudo serve isso. Né? Então a gente conversa, a gente consegue parar, né? A gente brinca, fazem 8 a 10 anos que a gente coordena grupo de estudo de Livro dos Espíritos, e a gente sempre fala, tem aula que a gente passa uma questão assim, né, em 1h30 e parece que falta tempo. Então, no grupo de estudo a gente pode parar, conversar, devagar, né, porque essa divagação é claro que é uma dúvida que alguém traz e a gente vai esclarecer no estudo. Então, por isso a importância do grupo de estudo aí, e está aqui provado cientificamente que isso nos causa o bem. É mais fácil para a gente aprender e para acalmar nossa alma. Então, a perspectiva de outra pessoa a respeito de um problema, muitas vezes nos abre alternativas que não tínhamos percebido. Então, muitas vezes, eu estou tão arraigado no meu problema, eu estou tão fechado nesse problema, que eu não consigo ver solução. E uma pessoa de fora enxerga. Por isso que muitas vezes eu vejo o problema do vizinho que ele não enxerga. Por quê? Porque eu não estou participando do problema. Eu estou de fora, eu enxergo e daí eu vejo até a solução para ele. Só que nós somos orgulhosos, geralmente a gente não aceita a solução do outro. A gente tem que quebrar a cara para falar, nossa, é mesmo, ele estava certo. Mas, geralmente ocorre isso. E quando a gente está predisposto a isso, num grupo de estudo, conversando, fica mais fácil daí. Daí de eu analisar, de eu engolir um pouquinho o meu orgulho. Vejam, é um exercício que a gente tem que fazer, né? Vaidade, orgulho e egoísmo. Chagas da humanidade, que a gente tem que começar a trabalhar com eles. Aí eu não tenho mais. Opa, qual orgulho aí, né? Não tem como, né, dizer que não tem. Estágio que está, todos nós temos. Então precisamos trabalhar com ele, começar a ir buscar. Então a discussão, existe uma discussão que é válida, né? Nem toda discussão não é boa. Isso, quem fala para nós isso é esse Ferran Ramon Cortés. Ele é um especialista em neurolinguística e ele fala do valor da discussão, desde que seja comedida e bem intencionada, para se chegar a soluções criativas. Então, tem um valor, sim. A gente fala, não se discute por nada. Aqui nessa casa não se discute. Não é bem assim. Vamos conversar. É a mesma história da criança lá, que de repente gosta da escola e os pais começam a reclamar, ela não fala mais com os pais. Então, eu cortar o diálogo é uma situação muito radical. Se eu quero passar coisas boas para os meus, aqueles que estão próximos, eu tenho que ter sempre a proposição do diálogo, a discussão. Às vezes a coisa se esquenta, a discussão fica acalorada, e eu tenho que saber coordenar isso aí também. É um exercício, eu saber me acalmar. Porque discussão não é aquele negócio igual marido e mulher que ganha aquele que grita mais, Porque tem muito disso, Aquele que grita mais alto ganha. E não é essa discussão que a gente está falando. É uma discussão, igual ele fala aqui, que seja comedida e bem intencionada. Para isso eu tenho que estar receptivo e a pessoa também. É um exercício. Nem sempre eu vou acertar. Nem sempre eu vou acertar na primeira vez. Mas eu tenho que começar a fazer esse exercício. É apenas através das discussões que pessoas são capazes de questionar as coisas, explorar caminhos conhecidos e procurar novas soluções para velhos problemas.
que muitas vezes, como eu falei, a gente fica tão fechado, né, igual o canguru que enfia a cabeça na terra, né, e eu não enxergo mais soluções, eu só vejo problemas. Então, eu preciso muitas vezes de uma discussão, de alguém para fazer eu tirar a cabeça da terra e olhar para os outros, para enxergar, ó, você não está olhando para aquele lado, né, a saída está ali. Né, a sabedoria popular fala que Deus fecha as portas, mas abre um monte de janelas, né? Então, está corretíssimo. É que muitas vezes a gente não quer. É que nem aquele negócio de buscar sorte, né? E a gente brinca, muitas vezes a gente está buscando o trevo da sorte lá no fundo do quintal, enquanto a felicidade bate a nossa porta. E a gente não escuta, porque eu estou procurando o trevo de 4 folhas. Né? Então vamos trabalhar, vamos abrir os olhos. O debate, então, ajuda os grupos a crescer intelectualmente e a desenvolver a inteligência coletiva. Então veja, existe uma inteligência coletiva, não é só a nossa. Né? Tem uma inteligência minha junto com a de vocês. Eu não consigo carregar todo o conhecimento, ainda mais agora nessa era da internet, não tem como. Né? Uma inteligência que não está relacionada ao coeficiente intelectual individual, essa inteligência coletiva, né? Mas as trocas comunicativas em cada membro do grupo. Então, eu estou inserido na sociedade. Existe uma inteligência dessa sociedade que eu posso fazer uso, desde que eu queira. Então, que eu vá buscar e que eu contribua também, porque eu contribuo para essa inteligência também. A gente tem como ir buscar isso. Hoje em dia, a gente não tem como abarcar. Eu tive aula com um professor que ele falava o seguinte, que não tem o volume de informação é tão grande hoje em dia, que eu não tenho como ter informação de tudo. O que está dando certo hoje em dia nessa parte de conhecimento são grupos que se reúnem em no máximo 8 pessoas e cada um lê um livro e se reúne 2 a 3 vezes por mês para debater o livro que eles leram sobre um assunto e outro. São os grupos de estudo que estão por aí. E esses grupos, não necessariamente o grupo de estudo espírita, esse a gente vai chegar daqui a pouco. E esses grupos é que conseguem abarcar maior conhecimento, porque eu não estou conseguindo carregar todo ele comigo, eu não consigo ir a todo ele. Então veja, eu multiplico por 8 daí nisso. E esse número 8 é um número que vem lá de Roma já, né? Que eram os guerreiros, né? A gente vê isso naquele filme Gladiador, né? Que eram sempre 8 que se defendiam, né? E que formavam uma célula. Então esse número 8 ele tem tudo a ver com esse estudo. Então, a gente nem precisa falar da importância da leitura, né? Kafka, né, o grande literato agora do nosso último século, ele dizia que certas leituras têm uma capacidade muito diferente, a de nos permitir quebrar nossa carapaça para poder ver o que há debaixo dela. Então veja que interessante. Se a gente for pegar o livro dos Espíritos e espremer, ele sai assim, autoconhecimento. Que vai em busca desse autoconhecimento, se conhecer, conhecer a si mesmo. É isso que a gente tem como filtrado. Né? E cada questão, se a gente for buscar, a consciência vai nos apitar, ó, precisa se conhecer, é o autoconhecimento. Né? E é nada diferente disso que ele fala. Né? A partir do livro, eu me permito pensar de uma forma diferente. Vem alguma coisa que eu não estava pensando. Então, eu formo uma imagem e com essa imagem eu consigo quebrar uma carapaça que eu já criei. E muitas vezes eu crio imagens e eu acho que aquilo é definitivo. E não é. Muitas vezes a gente pode alterar essa imagem, desde que eu queira, que eu esteja receptivo a isso. Senão eu vou ser sempre estanque, eu não vou aceitar nunca nada que venha de fora. Mas isso só é ruim para mim. Então há problemas que jamais teríamos resolvido se realmente fossem nossos. Vejam só. Então tem problemas que, se fosse meu, eu não resolveria nunca, porque eu estou tão mergulhado no problema que eu não vejo a solução para ele. Eu preciso de alguém de fora para me dizer, ó, você está errando aqui. Tenta fazer dessa forma aqui. E se a gente for analisar nossas vidas, vamos pensar um pouquinho. Né? Sempre teve um momento que alguém veio, né, e nos inspirou de uma forma diferente. Basta a gente ver nos filminhos que vocês viram agora há um pouquinho aqui, sozinho, ninguém. Então, essa inspiração sempre vem, através de um amigo, através de alguém, ou através da nossa própria consciência, que nada mais é também do que esses amigos que estão aí nos instruindo, né?
Então vejam que até agora a gente falou da educação formal, né, de como aprender, né, e a gente tem que ter consciência também que a educação tem que ser ética. Não é a educação que a sociedade aceite, mas que a nossa consciência aceite, né, como correta, né, não somente aquilo que nos passa. Kafka também dizia isso aqui, ó, comece pelo correto e não pelo que é aceitável. Então vejam, às vezes a gente se questiona, mas o que ele quis dizer com isso, né? Comece pelo correto e não pelo que é aceitável. É que muitas vezes a sociedade nos coloca coisas, né, que eu faço, mesmo sabendo que está errado, dando minha consciência apitando, e eu falo, mas todo mundo faz. Então, por que eu tenho que fazer o que todo mundo faz? Por que eu não posso ser esse agente transformador que não faz aquilo, né, e faça o correto? Então nós temos que começar a fazer o correto. É a nossa obrigação começar a fazer, já que eu já estou vendo algo diferente. Por que eu não estou fazendo? Porque os outros não fazem? Eu não quero ser diferente na sociedade? Mas será que não é essa a minha função? Será que eu não vou me cobrar por isso? Quando eu chegar lá de lá e falar, você veio para perceber aquele ponto. Esse era o teu momento. E eu deixei ele passar. Então vamos atentar para isso. A sociedade está mudando, nós estamos mudando, a terra está mudando. E eu vou ficar para trás? Se eu já estou percebendo as coisas diferentes, então vamos começar a fazer a nossa parte. E muitas vezes não é através do discurso, não. Tá? Vocês, de repente eu estou falando isso aqui para vocês, né? Pessoal, mas como é que eu vou falar para a sociedade que eu não entendo isso aqui como certo? Se a sociedade faz muito tempo que está fazendo isso. Né? Através do meu exemplo. Eu não tenho que falar nada. É o exemplo, é agir. A partir do momento que eu mudar o meu modo de agir, eu vou começar a influenciar as pessoas. Porque as pessoas notam a nossa mudança. E eu começo a influenciar. Então é por aí. Não é com palavras, não. Com palavras dificilmente eu vou conseguir isso. Então vejo que a ética e a educação, né, essa verdade nos remete a uma ética como uma proposta por Aristóteles, 384 anos antes de Cristo a seu filho. Então não é novo, não é Espiritismo que vem trazer isso aqui, não sou eu que estou vindo trazer de Paranaguá. Aristóteles, 384 anos atrás de que Cristo nasceu, né? Vejam só, é muito tempo. Então ele tem 10 livros, né? E o ponto de partida da ética de Aristóteles é que o objetivo de todo ser humano é a felicidade. E para alcançá-la é necessário estudar a natureza humana. Então vejam, olha de novo aí o autoconhecimento nos batendo na porta. Eu tenho que estudar a natureza humana para que eu chegue à felicidade. Isso ele percebeu lá em 384 a.C. Né? E vejam, acho que eu coloco aqui para frente. Deixa eu adiantar. Isso, exatamente. Aristóteles, o primeiro pesquisador científico. Por que a gente fala isso? Não é a gente que fala isso, né? Os educadores falam que Aristóteles foi o primeiro pesquisador científico. Antes dele teve Platão. Mas Platão, ele lançou pensamentos, né? Lançou frases para que a gente pensasse, teve toda uma literatura. Enquanto Aristóteles, ele observou tudo isso. Por isso ele é chamado de pesquisador científico. Ele viu a prática daquilo que estava ocorrendo e daí que lançou a ideia. Então essa ética Nicômaco, que era o filho dele, existe uma discussão aí, né? Porque ele fez 10 livros e daí Nicômaco era o nome do pai e do filho. Então tem gente o pessoal que gosta de se pegar em pequenas coisas, fica discutindo se os 10 livros eram para o pai ou para o filho. Mas não, o que cabe é o conteúdo dos livros. Isso que é interessante a gente ir em busca. Então a ética nicômaca é composta de 10 livros. No primeiro livro, Aristóteles determina em que consiste a felicidade e chega à conclusão de que só se pode chegar a ela por meio da atividade intelectual. Então vejam, eu só consigo chegar à felicidade através da atividade intelectual, estudando, indo em busca do conhecimento. Eu não consigo chegar à felicidade sentado, parado, sem fazer nada. Então eu tenho que arregaçar as mangas, né? Para ir em busca desse conhecimento. Ele está aí. Daí, isso no primeiro livro. Do segundo ao quinto livro, ele estuda e analisa as virtudes morais. Então vejam, é bem interessante essa leitura, que se tiverem a oportunidade, de dar uma olhada. E a gente separou algumas dessas principais virtudes desses livros, que ele coloca, né? Voluntariedade.
Quando tomamos consciência dos nossos atos, adquirimos o poder de fazer o correto em vez do que é aceitável, pois agimos com responsabilidade. Por isso muita gente chega na casa espírita e a gente fala, não, agora você é espírita, né? Ah, gostei do espiritismo, então não tem nenhuma proibição. Não tem. Você pode tudo, mas vai responder por tudo também. Opa! Não tem nada, eu não posso fazer uma promessa, alguma coisa, né? Andar de joelho em algum lugar, aí não tem. Você vai responder tudo aquilo que você fizer. E daí as pessoas correm muitas vezes. Ah, não estou preparado ainda para isso. Então, vejam que Aristóteles já falava isso. A partir do momento que eu tenho consciência dos meus atos, eu vou conseguir ir em busca de mais, né? Eu vou poder fazer o correto ao invés do que é aceitável, desde que eu me conheça. É uma análise que eu tenho que fazer. É uma coisa que com certeza está batendo na nossa porta há mais de 2000 anos. 384, ele estava antes, né? Mais de 2000 anos. Só que a gente não escutou ainda. Não estava preparado. Agora já estamos. Principalmente vocês que estão aqui hoje. Então nós temos que começar a refletir sobre isso. Mais uma das virtudes que ele coloca, a fortaleza. Aristóteles afirma que a pessoa valente age apesar do medo, mas não sem medo. O excesso de temor é covardia, mas o excesso de confiança é precipitação. Então eu tenho o meu ato, né, eu ajo de acordo com o meu conhecimento. Se eu tenho conhecimento, dificilmente eu vou entrar em barco furado, né, porque eu já estou analisando as situações. Eu não estou indo com todo mundo. Eu não deveria ir. Eu não deveria ter, entre aspas, vida de gado, né? Mas tem o nosso músico que diz que a gente tem vida de gado, povo marcado, povo feliz, não é? E a gente aceita isso ainda. Então é da gente se questionar, né? Eu estou tendo a minha vida e eu estou sendo direcionado. Eu reclamo, eu vou para a rua, eu grito, mas o que eu estou fazendo para mudar? Não é? Vamos nos questionar isso. E por último ele fala, que eu separei, né? Claro, os livros trazem muito mais. A temperança. É bem interessante isso. É o equilíbrio em relação aos prazeres, especialmente os que temos em comum com outros animais, comida e o sexo. Então vejam, tudo que nos aproxima mais dos animais, que nós fazemos parecido com eles, é o que está mais ligado ao instinto. Ninguém está falando aqui para cortar, porque o estágio que a gente se encontra, a gente necessita ainda de tudo isso. Mas, temperança, igual ele falou, né? Saber agir, saber atuar com esse tipo de energia, né? Não somente fazer porque todo mundo faz, porque está na moda, e daí na moda, vamos dizer, a gente nem precisa falar de sexo, a gente vai falar em comida, né? A gente for ver nos países desenvolvidos, o que está tendo? Um boom de obesidade, né? As pessoas estão obesas ao extremo, porque estão tentando buscar essa saciedade na comida. Então, vamos dizer, eu sinto um vazio e eu vou buscar na comida. E o sexo é o mesmo exercício a gente pode fazer com relação ao sexo. Então, temperança. Interessante, né? 384 anos antes de Cristo. Tudo isso. E na escola da alma? A gente já falou agora da escola, falamos de Aristóteles, e aqui dentro da casa espírita, na escola da alma. João 8,32, ele já nos falou essa célebre frase aqui: conhecereis a verdade e a verdade vos fará livres. Então, essa verdade nós temos que ir em busca, para conhecer. E ela já está aí para a gente. Nós é que estamos de olho fechado ainda. Então, esperando que alguém venha e nos passe essa verdade e nos coloque em cabeça baixa. Enquanto não, eu tenho que abrir minha cabeça e ir em busca dessa verdade. Então, ao lado das instituições que visam a especialização profissional, científica, né, da escola normal nossa, na atualidade, encontramos o templo espírita, a escola da alma ensinando a viver. Então, já tem o Espiritismo nos falando, né, realmente não proíbe nada a gente, né, mas nos mostra o correto, não mais o que é aceitável, o que é correto. Basta que a gente venha buscar esse conhecimento.
Vai em busca dele, tem toda uma literatura espírita aí, tem 5 obras básicas que a gente vai precisar de muitas encarnações para entender as 5. Mas como a gente é ansioso, aí Chico veio e nos deu quase 500 livros aí. Então, para quem não quer ficar só nas obras básicas, tem mais Chico. Isso para a gente falar só nele, né? Aí tem Divaldo, que já tem um monte aí. Não, vamos dizer, não lê quem não quer. Não vai em busca quem não quer. Tem grupos de estudo, tem Livro do Espírito, tem. Não sei aqui se tem vários, mas lá em Paranaguá então nós temos Livro do Espírito, Joana, Livro dos Médiuns. A pessoa pode escolher. Só que ele não faz. Na palestra está cheio, no grupo de estudo, poucas pessoas estão predispostas ainda. Vamos sair de trás do grupo, porque muitas vezes é fácil a gente se esconder no grupo, né? Num grupo grande, igual daqui, é fácil a gente se esconder. Então, eu não quero mostrar que eu quero mudar. Vamos fazer esse exercício. Ir em busca desse conhecimento, ir em busca desse questionamento. No grupo de estudo é muito mais fácil, a gente já viu aí, biblioterapia em grupo. É isso que a gente faz. Vejam, biblioterapia é uma terapia que vai nos auxiliar, porque eu vou me entender melhor em busca desse autoconhecimento. Semelhante trabalho de burlamento do espírito, porém, não é novo. Então, vejam que essa escola da alma, a gente está falando aqui de espiritismo, da casa espírita, mas não é novo esse estudo de fé integrado em grupo. Por que eu estou falando isso? Vejam as cartas de Paulo aos cristãos de várias comunidades. Elas eram lidas e depois trocadas entre os centros de cultura evangélico da época. Então, Paulo, e até hoje nós estudamos as cartas de Paulo, Então, isso está lá em Colossenses, Mas as cartas eram trocadas entre as igrejas da época, que ele mesmo fundou, a maioria delas, até como amparo, ele escrevia e mandava as cartas. E as igrejas entenderam, aqueles que coordenavam as igrejas entenderam que aquele ensinamento era tão completo que ele tinha que ser passado para as outras igrejas também, e as cartas começaram a ser trocadas. Então veja, não é novo. Outra, Lucas, o evangelista, conta-nos que Jesus, num sábado no Nazaré, participou de uma assembleia de fiéis, junto da qual leu uma página de Isaías, com vistas à edificação dos ouvintes, provocando, aliás, acirrada discussão. Então vejam, Jesus fez uso da palavra de Isaías, do escrito de Isaías, para discutir. Ele não tinha bagagem para discutir por ele mesmo? Claro que tinha. Mas as pessoas que estavam lá, os espíritos que estavam naquela aglomeração, tinham conhecimento da palavra de Isaías. Era muito mais fácil, Jesus fez uso da palavra que já existia, para provocar aquela discussão, para fazer com que as pessoas pensassem. E é o que nós fazemos no grupo de estudo. Será que nós chegamos aqui falando, mas espírito, falando de mundo espiritual, mas isso eu já li, nosso lar, eu vi o filme, Aquele mais preguiçoso viu o filme só, Veja, o livro ele nos traz detalhes que o filme não nos traz nem 10%. Mas eu vi o filme. Agora não vou ler o livro, por causa que eu já vi o filme, já sei o final. Não vamos ser tão acomodados assim. Vamos em busca desse conhecimento. Mais um item, No dia de Pentecostes, mensageiros sublimes prevaleceram-se das faculdades medianímicas, dos continuadores diretos de Jesus e falaram em línguas diversas, instruindo a multidão sobre assuntos da espiritualidade superior. Então vejam nossos grupos mediúnicos aqui, lá na época de Jesus, Então a mediunidade aqui aflorada, instruindo, nós temos isso. É claro que muitas pessoas chegam até a casa espírita e nos falam, não, eu venho, mas eu quero participar do grupo mediúnico. Sem problema, Mas vamos entender primeiro a doutrina para depois ir para o grupo mediúnico. Senão, mas daí muitos desistem, Falam, não, mas eu queria só isso. Mas só que é um complemento. Quando a gente começa a estudar, a gente percebe, Se eu não vou entender nada daquele grupo mediúnico, não vai me servir para nada no meu entendimento, se eu não tiver a base, que é todo o conhecimento, que é o livro dos Espíritos, 1018 questões que a gente tem que ir em busca, tem que saber. Decor? Não decor. Saber vivenciar aquilo ali. Eu não tenho que saber onde que está a questão tal, onde que está a outra. Eu tenho que saber vivenciar, saber que existe, que está ali aquele arrimo, que eu posso ir buscar esse ponto de apoio. Está ali em nossa vida, desde 1857. O que nós estamos fazendo que não vamos buscar ainda?
Então, o estudo espírita é muito importante na nossa vida, já que a gente está aqui dentro do tempo espírita. Não é? Então, eu estou aqui. Né? Não vamos fazer dessa nossa igreja o mesmo que a gente fazia nas outras. Se eu vim buscar isso aqui, né, até posso encontrar vindo só na palestra, tomando passe, tomando água fluidificada. Eu pergunto para vocês, qual é a diferença se eu for na igreja, fica ali, senta, levanta, toma a hóstia e me comungo? Tem diferença? Se eu não fizer diferença, não existe. E as duas são boas. Não, ninguém está aqui criticando a outra. As duas são boas. Tanto que a gente tem relatos ainda de espíritos falando da luminosidade que sai da hóstia, né? Da luz, das pessoas tomando com fé, né? Irradiando para as pessoas. A nossa água fluídica. Então nós temos que buscar. Então, se a gente está buscando algo novo, se a outra igreja não servia mais para nós, então vamos fazer essa diferença, vamos mudar realmente. Não vamos fazer daqui a mesma coisa que a gente fazia lá. Se tem um grupo de estudo, se a gente está convidando, se não pagamos nada, não vai fazer diferença a gente perder a novela um dia. Não vai mudar. Às vezes eu vejo a novela passando pela frente da televisão, né? E eu sei o que ocorre. Também eu não preciso nem ver, porque o pessoal comenta, né? Você já monta a novela na tua cabeça, sem ver a novela. Então não vai fazer diferença eu vier um dia estudar na casa espírita. Vai fazer muita diferença para o meu desenvolvimento. A novela não vai fazer nenhuma. Não é? Então, vamos pensar nisso. Então, o templo espírita é, na essência, o educandário, em que as leis do ser, do destino, da evolução e do universo são examinadas claramente, fazendo luz e articulando orientação. Então, está aí a luz para a gente. Está aí o caminho. Não vem somente para nos mostrar o caminho, vai para nos dar firmeza nesse caminhar. Para que eu saiba que, mesmo eu caindo, eu vou ter outra chance de levantar e caminhar. Me aceitar. Eu não vou mudar, eu não vou virar anjo da noite para o dia. Mas esse é meu destino. Fatalidade. Todos nós seremos anjos. Agora, a velocidade nós é que decidimos. Vamos buscar isso. Justo assim que sustentem, a casa espírita, estudos sistemáticos, destinados a clarear o pensamento religioso e traçar diretrizes da vida espiritual. Graças a Deus, todas as casas aqui do litoral, e as que eu conheço dentro do nosso Paraná, todas têm seus grupos de estudo. Estão fazendo a sua parte. Então nós temos que fazer a nossa. Vir e participar. Fazer o uso dessa igreja que nós viemos buscar. Ninguém foi forçado, né? Teve gente que veio até um pouquinho arrastado para cá, mas se ficou é porque gostou, não é? Então vamos fazer a diferença. E não sou só eu que estou falando isso, tem apelos do mundo espiritual para a gente fazer isso. Está lá na codificação, item 4, capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, que aponta esse rumo certo. E depois elevai a palavra divina aos grandes que a desprezarão, aos eruditos que exigirão provas, aos pequenos e simples que aceitarão, porque principalmente entre os mártires do trabalho, na provação terrena, encontrareis fervor e fé. Ide. Esses receberão com hinos de gratidão e louvores a Deus a santa consolação que lhe levareis, e baixarão a fronte, rendendo-lhe graças pelas aflições que a terra lhe destina. Então nós temos que fazer a nossa parte. Não estamos aqui incitando vocês a ir para a praça, pegar o microfone, e incomodar o ouvido dos outros. Fazer a nossa parte na nossa mudança. De novo, eu só vou mudar e contagiar as pessoas com essa mudança. Com o meu exemplo, não com palavras. Dificilmente com palavras. Palavras eu posso ajudar aqui com vocês, que vocês estão predispostos a ouvir. Vieram, abandonaram a novela e vieram aqui me escutar. Isso eu posso fazer. Agora, não para aqueles que não estão predispostos a me ouvir, aqueles que estão mais me observando. Para esses eu preciso mudar o meu modo de ser, meu exemplo, começar a dar meu exemplo. Irmão X, através da psicografia, de Chico,
nos traz uma história para a gente finalizar esse nosso assunto aqui. Ele fala que um espírito, né, estando no mundo espiritual, ele chega a um local, né, uma espécie de umbral, vamos usar umbral porque a gente já conhece do filme, né? E ele é um espírito que vem trazer a luz, né? Então ele está em missionário entre aqueles que estão sofrendo, e esse espírito entra numa espécie de caverna, né, e começa a auxiliar as pessoas, aí buscar consolar aqueles espíritos que estão lá, né, e começa a criar ira entre aqueles que estão ali, né, e tem um chefão que está lá no fundo, né, e começa a ameaça aí contra esse espírito de luz, quando ele para e manda que todos se afastem, porque aquele era um espírito do bem. E os espíritos carrancudos que estavam ali, loucos para atacar aquele de luz, não falam, mas por que nós temos que parar? Porque esse espírito me ajudou quando eu estava encarnado. Daí aqueles que estão aqui ao lado, né, começam a incitá-lo, mas como ajudou? Quando eu caí, ele me levantou, cuidou das minhas feridas. E só isso? Não, quando eu precisei de algum recurso financeiro, ele dividiu aquilo que ele tinha comigo e me auxiliou. Quando faltou comida na minha casa, ele foi lá e me ajudou materialmente. E por isso ninguém toca nele. E ele sentiu-se lisonjeado, mas falou, mas desculpe, amigo, eu me sinto lisonjeado, mas eu fiz tudo isso? Ele falou, fez sim. Você me auxiliou de todas as formas que se podia. Mas, e por que você está aqui comandando esse pessoal, arraigado nesse lugar tão escuro? Ele falou, porque você me deu tudo de material que eu precisava, mas não me ensinou a viver. Então, é necessário conhecimento. Essa divisão de conhecimento. Aqui, esse pouquinho que eu já aprendi aqui, eu tenho que passar para os meus. Essa é a minha função, essa de levar para os pequenos, através dos meus atos. Quando as pessoas me questionarem por que eu mudei, daí eu posso falar, porque ela está predisposta a ouvir. Mas a princípio, somente eu mudando, somente os meus atos, eu me conhecendo e começando a tratar daqueles vícios, transformando-os em virtudes. Todos nós temos. Vamos transformar, porque eu tenho que fazer esse exercício de, vamos dizer assim, Feng Shui, né? Tirar o vício para colocar a virtude. Transformar esse vício em virtude. Esse é o nosso exercício. E para isso só me conhecendo. E para me conhecer, eu tenho toda uma bagagem de conhecimento, através da nossa escola normal e através de toda essa bagagem espiritual que está aí, à nossa disposição. E que a gente tem que arregaçar as mangas e vir em busca. Que não vai cair na minha cabeça, não vai adiantar eu bater com o evangelho na cabeça dos outros, não vai entrar. Acho que Divaldo que fala, né, da evangelhada, né? Então até tem o verbo evangelhada, não adianta eu dar uma evangelhada na pessoa, não vai adiantar em nada. Se fosse assim, os irmãos que carregam a Bíblia embaixo do braço estavam perfeitos. Não vai adiantar de nada. Eu tenho que entender isso que eu estou falando, e entender para vivenciar. Não adianta somente entender, senão eu vou ser um vaso vazio. Eu tenho que vivenciar isso, colocar em prática na minha vida. Então, eu preciso, para criar essas asas, olha o livro ali. Eu achei bem bacana essa figura aí, porque ela corresponde bem isso que a gente veio falar para vocês aí. O livro vai nos dar essas asas. Então, espíritas, cultivemos a divulgação da doutrina renovadora que nos esclarece e reúne. A gente tem que cultivar isso, tem que ir em busca disso. E com o pão do corpo estendamos a luz da alma, que nos habilite a aprender, compreender, raciocinar e servir. Então nós temos que fazer essa sequência. Eu aprendo, eu compreendo, eu raciocínio, eu sirvo. Porque quando eu estiver servindo, quem mais vai receber sou eu. Eu sou o que mais recebe. Eu sou o primeiro que recebe. Então eu tenho que ir em busca disso para começar a dividir. Ok? Está aí a nossa bibliografia. Muito obrigado pela atenção de vocês e pela paciência. Vamos fazer a nossa oração.
Pai nosso que estais no céu, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos, deste mundo de escasseus. Santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura, amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz, de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento que não vacila, que não erra, nos céus como em toda a terra, de luta, de sofrimento. Livra-nos de todo mal, mas dai-nos o pão no caminho, feito na luz, no carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos dos passados escabrosos, de iniquidade, de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos a amar os nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro, nesse mundo de desterro, distante da vossa luz. E que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do vosso amor. Muito obrigado.